começar aqui a gravar. Tá gravando. Então tá. Então aí, essa condição da viga de equilíbrio, né, que vai ligar o elemento de divisa ao elemento centrado, ele é fundamental. E quando há essa ligação, nossa senhora, deixa eu só tentar de novo. E quando há essa situação, né, isso pode ser trabalhado, essa viga, ela pode ser trabalhado como um elemento da teoria das estruturas. E na teoria das estruturas, para isso estar em equilíbrio, eu tenho que obedecer às equações de equilíbrio. A primeira delas é o somatório de forças. Somatório de forças horizontais não tem, né? Aqui não tem força horizontal. Mas por somatório de força vertical, o somatório de força vertical, a gente vai ter que, se isso aqui é o pilar, eu comecei aqui, eu vou começar aí pelo pilar P7, tá? Se isso aqui for o pilar P7, eu tenho a carga do pilar P7, a resultante da sapata 7, ele está ligado no pilar centrado, que é o P8, e tem a resultante R8. Então, a gente tem o somatório de forças verticais igual a zero, que o P7 mais o P8 vai ser igual ao R7 mais o R8. Quando a gente vai solucionar isso aqui, né, se a gente pegar e aplicar a terceira equação de equilíbrio, que é o somatório de momentos, vou colocar o somatório de momentos no ponto 8 ali, igual a zero, a gente tem, ó, se essa distância entre a carga P7 e a carga P8 é a distância L, que no nosso caso aí valeu 6 metros, essa distância entre P7 e R7 é a nossa excentricidade. Então, por somatório de momentos aqui no ponto 8, aqui, ó, a gente tem que a carga P7 vezes o L vai ser igual a carga R7 vezes a distância de 8 até lá, que vale o L menos essa excentricidade. Então, a resultante que atua na sapata 7, ela vale a carga P7 vezes o L dividido pelo L menos a excentricidade. E o que acontece? Quando a gente faz isso, né, se existe uma excentricidade, esse denominador, com certeza, ele vai ser menor do que o L. Então, o R7 vai ser maior do que o P7. Quando o R7 é maior do que P7, para essa equação ser válida, o R8 tem que ser menor do que o P8. Porque senão não é obedecida essa condição. E teoricamente, pela equação de força aí, ó, o R8 seria o P8 menos o R7 menos o P7. Ou seja, eu vou subtrair tudo que eu ganhei no R7. Só que a norma não permite que esse alívio, né? Porque se a gente pegar aí a estrutura, né? Pensa na estrutura, se eu só tivesse esse apoio do meu dedo nessa caneta. Se eu aplicar a carga na ponta, há um levantamento do lado de cá, né? Então ela gera uma força vertical para cima na extremidade P8. Então ela gera um alívio na carga resultante. E esse alívio, a norma, que teoricamente valeria o valor do R7 mais o P7, a norma só aceita que seja considerado a metade dele. Então a gente pode passar a saber aí o valor da resultante R7 e o valor da resultante R8, né? Beleza. Então agora vou dimensionar o P7 já sabendo dessa condição.
Para a gente determinar a resultante R7, a gente precisa estimar uma excentricidade, né? Vendo a sapata de cima, assim, como ela vai ficar, né? Se isso aqui é o pilar, isso é o centro de gravidade do pilar, o centro de gravidade da sapata, a excentricidade aqui, ó, é justamente esse valor quando isso aqui é visto em planta, né? Isso aqui é uma vista em planta. Então, para a gente achar essa situação, se aqui é B e aqui é L, se eu contar do início da sapata até o centro de gravidade, eu vou ter B sobre 2. E se eu contar do início do pilar até o centro do pilar, eu vou ter o Bzinho do pilar sobre 2. Então, a excentricidade, ela vai valer o Bzão da dimensão da sapata sobre 2, menos a excentricidade. A excentricidade não, que eu errei. Deixa eu só ativar aqui. Menos o Bzinho do pilar sobre 2. Deixa eu apagar aqui. A espessura do pilar sobre 2. Ou seja, para a gente determinar a excentricidade, a gente tem que conhecer um valor para B. Então, a gente vai adotar um valor para B. Quanto que nós vamos adotar aí? Um 1,8. 1,8. Então, vão adotar aí 1,8 metros. Beleza. Quando eu adoto 1,8 metros, a excentricidade, nesse caso, vai valer 1,8 dividido por 2, menos o Bzinho do pilar P7. O pilar P7 é 30 por 60. Então, vai valer o Bzinho 30 dividido por 2, vai dar 0,75. Então, se a gente conhece a excentricidade, a gente consegue determinar a resultante R7, que é justamente a carga que a gente vai dimensionar essa fundação. Então, na resultante R7, vale a carga P7 de 650 vezes o comprimento da viga de equilíbrio, que foi 6 metros, que divide pelo comprimento menos a excentricidade. Quanto deu? Ou a turma da pedagogia não tem calculadora? Tem uma calculadora em casa. Entendi. É normal, acontece. 742,86. 742,86 quilonewtons. Então, é para essa carga que a gente vai dimensionar esse pilar, né? Vocês verifiquem, ó, que só pela utilização da viga de equilíbrio houve um aumento de mais de 90 quilonewtons. 90 quilonewtons são 9 toneladas, né? Então, é uma carga significativa só pela ação da viga de equilíbrio. Então, é para ela que a gente vai dimensionar. Se a gente adotou que o B vale 1,8, a gente viu que esse B também é importante, porque é em função da forma e da dimensão da sapata,
ou do elemento de fundação, que a gente tem a formação do bulbo de tensões. E esse bulbo de tensões é justamente aquela parcela de solo, né, ou aquela quantidade de solo que vai ser responsável por absorver os esforços provenientes do elemento de fundação. E esse bulbo a gente tem considerado aí numa análise primária que ele vale 2 vezes o valor de B. Então, no nosso caso aqui, ó, ele vai valer 3,6 metros. E conhecendo esse bulbo, a gente sabe que a tensão suportada pelo solo vale o NSPT médio desse bulbo dividido por 50, mais a sobrecarga lateral. Beleza. Então, só para antes de passar para o outro slide aqui, eu vou só copiar o desenho do SPT aqui para a gente desenhar o bulbo aqui. Só um momentinho. Copiar para mais umas aqui para a gente já ganhar um tempo. Beleza. Então, aqui, se a gente condicionou que o bulbo vale 3,60 metros, se a fundação está assente na cota de 2 metros, o bulbo começa a contar a partir da cota de assentamento. Então, é daqui para baixo. Então, eu vou andar 3,60 metros, então eu vou até a cota 5,60. Então, o meu bulbo de fundações, ele tem essa condição. E nessa situação, já conhecendo, então, todos os solos que são aí condicionados dentro do meu bulbo, eu posso determinar o NSPT médio desse bulbo. Eu tenho dentro desse bulbo, ó, o solo que vai de 2 até 3. O solo que vai de 2 até 3, ele tem o SPT 7. O solo que vai de 3 até 4 tem o SPT 9. De 4 até 5 tem o SPT 11. E de 5 até 5,60 tem o SPT 13. Então, aí, 2, 4. Dividido por 4 para determinar a média, né? Dez. 10. 10. Então, dá 10. Daí, a tensão admissível desse solo vai valer, então, esse NSPT médio sobre 50, mais a sobrecarga lateral. O que acontece? Quando a gente falou sobre o processo de dimensionamento das fundações, né, quando a gente desenhou lá a sapata, a gente disse que no processo de ruptura, a gente sempre analisou na cota de assentamento da sapata, né? A gente disse que formou aqui uma cunha elástica, né? E que lateralmente a ela formava 2 espirais logarítmicas, né? E que para isso condicionar a ruptura, haveria um levantamento do solo lateral à sapata. Então, esse solo lateral à sapata aqui, pelo processo de ruptura, ele tenderia a sofrer uma deformação, um levantamento. Só que o que acontece? A gente tem, acima dessa cota que está havendo esse teórico
levantamento aí, ó, a gente tem uma carga de solo aqui, ó. Se a minha fundação está assente aqui, nossa, super alinhada aí, mas a gente tem uma carga de solo aqui que é contrária a esse levantamento aqui. Então, quer dizer que essa tensão, que é justamente a sobrecarga lateral, ela aumenta a resistência do solo frente à aplicação da sapata. E no nosso caso aí, essa sobrecarga lateral, ela é dada aqui no desenho, ó, por 2 metros de uma camada de areia que tem peso específico de 17,2. Então, vai a camada de 2 metros com peso específico de 17,2. Essa multiplicação ia dar em quilonewton por metro quadrado. Para transformar em MPa, a gente multiplica por 10 a menos 3. Zero 0,0346. Mas aí você só pegou a parte de fim, não? Tem um 0,2 aqui, só do 10 sobre 50 dá 0,2. Você esqueceu de somar aí a parte da frente, não? Não, deixa eu fazer de novo, peraí. Tudo daria 30, não. Zero 0,0346. Não, você só tá fazendo essa parte aqui, ó. Não. Ah, tá. O exponencial é só no segundo? É só no segundo. Isso aí, isso aí, isso aí. Aqui, o meu deu 0,2344. Isso aí. 0,2344. É mesmo. Porque o 10 a menos 3 é só no segundo É só no item segundo, aí. eu tava falando em tudo. Então, isso aí dá 234,4 kPa. Então, a área da fundação que a gente vai precisar, ela vai valer a resultante R7 sobre a tensão admissível atuante. Essa resultante R7, a gente já calculou aí, ó, valeu 742,86. Então, vai ser 742,86 dividido pela tensão admissível de 234,4. Então, aí a área da fundação Três 3,17 metros quadrados. Como a gente adotou o B igual a 1,8, o L vai ser a área da fundação dividida pelo B,
Então, 3,17 dividido por 1,8... Um 1,76. 1,76 metros. Lógico que se eu for arredondar, isso vai para 1,8, né? Mas a gente tem dois critérios de validação nesse caso de sapata de divisa, que a gente disse, né? Primeiro, o L tem que ser maior ou igual a B, e o L tem que ser menor ou igual a 3 vezes o valor do B. E se for maior que 3B, sapata corrida. Então, teoricamente, né, se a gente for arredondar isso aqui para 1,8, o L valeria 1,8, que seria igual ao valor do B. Não é que está errado. Não é que isso aqui está errado, não, tá? Só que não é comum a gente colocar fundações de divisa quadradas. É muito mais comum a gente colocar elas retangulares com o B menor possível. Por quê? Porque quando isso, pensa aqui, ó, que a gente tem a sapata de um lado e do outro lado da vizinhança, em algum momento a gente pode ter a sapata também. Quanto maior for o valor de B, mais o meu bulbo de tensões vai invadir a fundação do vizinho. Então, essa área de sobrecarga, ou essa área de sobreposição aqui, essa área sobreposta, ela vai ser muito maior. Então, não é comum a gente usar uma sapata quadrada na divisa. A gente costuma condicionar um B menor e um L maior. Mas não é que está errado, ok? Vocês querem que faz por retangular ou vocês querem deixar 1,80? E com certeza, né? 1,80 é menor que 5,60. Ó, de 4,60. Não, 5,40. Tô mal de conta, hein? Puta que pariu. Então tá ok. Não é que tá errado, não. Se chega nisso na prova, eu não posso dar errado. Mas na concepção de um projeto de fundação, era melhor ter feito dele de outra maneira. Então faz ele na dimensão que você falou que seria melhor aí, a mais viável. Então tá. Então, ó, vou... Só para não deixar ela quadrada, vou colocar aqui, ó. Para... Nossa Senhora. Para a fundação não ser quadrada, a gente vai adotar um outro valor de B. Um B maior ou menor do que 1,8? Menor, com certeza. Então, vou adotar aqui 1,2, por exemplo. 1,2 metros. Então, nessa condição, a resultante R7, ela vai mudar, ó, porque ela vale o P7 vezes L, o L menos a excentricidade. E essa excentricidade vale o B adotado sobre 2, dividido pelo Bzinho do pilar sobre 2. Então, o B que a gente adotou, 1,20 sobre 2, menos o Bzinho do pilar. O pilar tem um Bzinho de 30, dividido por 2. A minha excentricidade agora passa a ser 0,45 metros. Dessa forma, a resultante R7, ela vale a carga P7 vezes o comprimento da viga de equilíbrio, a viga de equilíbrio menos a excentricidade.
702,70. 702,70. Quando o B vale 1,20, o bulbo ele vale 2,40. Então, 2,40 a partir de 2 quer dizer que a gente iria aqui até a cota de 4,40. Então, o meu bulbo ó, seria esse bulbo aí. E o NSPT médio dentro desse bulbo ia ser o solo que vai de 2 até 3, que o SPT vale 7, mais o solo que vai de 3 até 4, que o SPT vale 9, mais o solo que vai de 4 até 4,40, que o SPT vale 11. Vai dar 9. Então, a tensão admissível nesse caso vai ser o NSPT médio sobre 50, mais a sobrecarga lateral, que é o solo que está aqui, ó, lateralmente à sapata, que tem 2 metros de uma areia que tem peso específico de 17,2. Esse último parâmetro, para não ficar em kPa, para transformar em MPa, a gente multiplica por 10 a menos 3. Zero vinte e um 44. Então vai dar 0,21 44 MPa, que vai dar 214,4 kPa. A área da fundação, então, ela vale a carga 702,7 dividido pela tensão admissível de 214,4. Três e 28. Então vai dar 3,28 metros quadrados. Então aqui, nessa situação, o L vai valer a área dividida pelo B que a gente adotou, Dois sete três. 2,73 metros. Então, ó, a gente tem que verificar as condições de verificação aí. Então, a gente tem o L tem que ser maior ou igual a B. Então, nesse caso, 2,75 é maior que 1,20. Então, a primeira tá ok. Beleza. A segunda consideração é que o L tem que ser menor ou igual a 3B. Então, 2,73 ou 2,75 é menor do que 3,60. Então, também tá ok. Então, essa fundação aí, ó, ela teria aí um B de 1,20
e um L de 2,75. Deixa eu só adicionar nosso amigo ali. Então, aí, dimensionada a fundação P7. Né? Só anotar o valor do R7 aqui, que depois nós vamos precisar dele. Vou só sair aqui, só para eu fazer um detalhe aqui também, para facilitar para a gente aqui. Só um minuto. Então, ó, a gente fez primeiro o P7. Beleza. Só que agora eu não posso dimensionar ainda o P8. Por quê? Porque o P8, além dele ter a viga de equilíbrio, que é ligada do P7, que foi o que a gente calculou, ele também vai sofrer o alívio do P9. Então eu tenho que calcular primeiro o P9 para depois eu conseguir calcular o P8, porque eu vou ter alívio no P8 do P7 e do P9, e eu vou considerar esses dois alívios. Então, a gente tem nessa situação que a gente vai fazer agora o pilar P9. Para o pilar P9, nós vamos primeiro atrás da resultante R9, que vale a carga vezes o comprimento L, o L menos a excentricidade. E para a gente determinar essa excentricidade, a gente tem que adotar um valor para B. Quanto que nós vamos adotar? Dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Pode. Põe um então, põe unitário. Então tá. É. 1 metro. Então, quando a gente adotou o B de 1 metro, a excentricidade, ela vale o B sobre 2, menos o Bzinho do pilar sobre 2, o B que a gente adotou 1 metro, o pilar P9 é um pilar que está em 20 por 40, então o Bzinho dele vale 0,2 dividido por 2, a excentricidade aí vai dar 0,4 metros. E a minha resultante R9, então, a minha resultante R9 vai valer a carga P9 de 420. É 420 mesmo? Deixa eu esqueci, deixa eu só confirmar aqui. P9, 440. Sabia que estava errado. Então, a carga R9 vale 440, vezes o comprimento L, que vale, nesse caso, 3,80. 3,80 menos a excentricidade de 0,4. Quatrocentos e noventa e 491,76. 491,76.
quilonewtons. Então, achamos a resultante R9, a gente pode ir atrás da tensão admissível. Se o B vale 1 metro, o bulbo ele vai valer 2 metros. Se eu comecei aqui em 2 metros o meu bulbo, esse bulbo vai até os 4 metros. Ele vai ter aqui mais 2 metros de tamanho, que é o valor dele. E o NSPT médio nesse bulbo vale o SPT do solo, que começa em 2 e vai até 3, que vale 7, mais o SPT, que começa em 3 e vai até 4, que vale 9. Dividido por 2, vai dar 8. Então, a tensão admissível, nesse caso aí, vai valer esse NSPT médio sobre 50, mais a sobrecarga lateral, que a gente já disse aí, né? Que é esses 2 metros relativo ao solo, que está lateral aqui à cota de assentamento. A gente tem 2 metros de uma areia que tem peso específico de 17,2 para transformar em MPa vezes 10 a menos 3. Zero 19. Então, a tensão admissível aí deu 0,19 MPa, que é 190 kPa. Então, a área da fundação do pilar P9, ele vai valer a carga do pilar P9, que é a resultante, que foi 491,76, dividido pela tensão admissível de 190 kPa. Dois, cinco, 259 metros quadrados. Então, o comprimento L vale a área do fundação dividido pelo B adotado. Nesse caso aqui, o L 2,59 dividido pelo B 1, o L vai ter 2,59 metros. Na condição de verificação aí, ó, o L tem que ser maior ou igual a B. Então, o L foi 2,59, é maior do que 1, tá ok, né? E o L tem que ser menor ou igual a 3 vezes o valor de B. Então, 2,59 é menor do que 1 vezes 3, que vai dar 3. Então, também tá ok. Então, essa fundação aí, ela tem 1 por 2,60. Aí a gente dimensionou a sapata 9. Então aí agora a gente pode ir para a sapata centrada, que é a sapata 8. No pilar P8. A resultante R8, como o pilar P8
ele tem duas vigas de equilíbrio ligadas a eles, eu vou ter que ter o alívio referente ao pilar P7 e o alívio referente ao pilar P8, a P9, desculpa. Então, a resultante R8 vale a carga no pilar P8, menos a metade do que eu ganhei em 7, então vai ser a resultante R7 menos P7 dividido por 2, e ele também sofre o alívio do pilar P9. Do pilar P9 vai ser a resultante R9 menos a carga P9 dividido por 2. Então, a minha resultante R8 vale a carga do pilar P8, 1050 quilonewtons, menos a resultante R7, que foi 702,7, menos a carga P7 de 650, isso dividido por 2, menos a resultante R9, que foi 491,76, menos a carga P9 de 440 dividido por 2. Então, a resultante R8, que é a carga que a gente vai dimensionar a sapata, R$ 997,77. 997,77 quilonewtons. É para essa carga que essa sapata vai ser dimensionada. Para a gente dimensionar ela, da mesma forma, a gente tem que adotar um valor para B. Quanto que nós vamos adotar aí? Quanto que nós vamos adotar? Põe o 1,8 que o Edivaldo colocou no primeiro exemplo. Vamos lá, 1,8. Beleza. Quando o B vale 1,8, o bulbo vale 3,60. Nessa condição, será que eu posso pegar aquela tensão admissível que eu já calculei lá quando eu considerei esse B de 1,8? O que vocês acham? Que olha aqui, na hora que a gente fez essa primeira condição aqui, desse bulbo de 5,60 aí, a gente adotou o B, vamos voltar mais um aqui, a gente adotou o B de 1,8, olha ele aqui, A gente adotou ele aqui. Nessa condição, o nosso bulbo foi os mesmos 3,60. Será que quando eu adotei o B lá de 1,8, a nossa tensão admissível ela vai continuar valendo 234,4? O que vocês acham? Se o SPT... pode falar. Eu acho que sim, não mudou o terreno. Exatamente. Se o SPT é o mesmo, com certeza o valor da tensão admissível vai ser o mesmo. Porque essa tensão admissível, ela representa o bulbo de tensões. Se o bulbo é igual, a tensão admissível, ela tem que ser igual. Então, no nosso caso aqui, se o B valeu 1,8, a tensão admissível ela vai valer os mesmos 234,4 kPa. E a área da fundação que a gente vai precisar
vai valer a carga de 997,77 dividido por 234,4. 4,26. 4,26 metros quadrados. Essa fundação aí, a gente pediu para dimensionar ela na condição econômica, não é isso? A condição econômica, ela condiciona que o Bzão menos o Bzinho tem que ser igual ao L menos o Hzinho, e a área da fundação vai valer B vezes L. Só lembrando aí, ó, que B é a menor dimensão da sapata, Bzinho é a menor dimensão do pilar, L a maior dimensão da sapata, H a maior dimensão do pilar. A área, então, foi 4,26, né? Então, aí, montando a equação, ó, a gente tem que o B menos o Bzinho do pilar P8, que é 25 por 80, B menos 0,25 vai ser igual ao L menos 0,8. E 4,26, que é a área, vai ser igual a B vezes o L. Encontrem aí para mim B e L.
Alguém mais já fez aí? O meu deu B 1,81 e o L 2,36. 2,36. Nossa, que chute, hein? Vamos falar a verdade. Foi até sem graça. Acabou com o exercício na minha cara, assim, ó. Ai, desculpa, é porque eu tô ouvindo no fone, eu tava sem fone. Não, tô falando, não é isso não, senhor. Não tô falando de você ter falado, não, era pra falar mesmo. Tô falando que porque o B adotado foi 1,8. Ah, tá, Bateu, desculpa, agora que coloquei o fone. não deu nem pra fazer a segunda vez. Por que não, rapaz? A análise técnica. Tô vendo que vocês estão bons na análise técnica. O problema dessa análise técnica, eu vou colocar só a condição de verificação aqui, e a gente vai conversar sobre essa análise técnica. O 0,9 do B adotado, do B calculado, menor ou igual ao B adotado, menor ou igual a 1,1 do B calculado. Então, aí, ó, 1,81 menos 10% vai dar 1,63, menor ou igual ao B que a gente adotou de 1,80, menor ou igual a 1,99. O que acontece? Nesse nosso caso aqui, ó, o 1,80 está dentro desse intervalo. Então tá ok. Isso quer dizer que o bulbo de tensões que a gente considerou nos cálculos, ele é representativo para a situação dessa fundação. Mas se não tivesse dado, eu teria obrigatoriamente que escolher um novo valor, e esse valor eu escolheria um valor que tivesse exatamente dentro desse intervalo. Porque às vezes costuma na prova, aqui, por exemplo, o cara tinha colocado 2,10. Aí não ia estar dentro. Aí ele falou assim, nossa, 2,10 não passou. Aí ele ia tentar com 2,20, 2,30, 2,40, quando na verdade ele não precisava aumentar a sapata, ele tinha que diminuir. Então sempre vocês tomem como referência pegar um valor numa segunda interação que esteja dentro desse intervalo, ok? Ela tem que estar dentro desse intervalo. Então na nossa situação aí, ó, a sapata, ela vai ter 1,85 por 2,40. Então, aí a gente tem dimensionada a sapata. Lógico que esse dimensionamento é o que a gente chama de dimensionamento geotécnico. O que é o dimensionamento geotécnico, né? É justamente a gente achar as dimensões que vão garantir que o solo não sofra o processo de ruptura. Depois a gente vai achar o outro processo, que é o processo das deformações do solo, que aí vai ser a hora que a gente vai estudar os recalques, né? Porque a gente tem que garantir 3 coisas quando a gente dimensiona a fundação. Primeiro, que o solo não sofra ruptura. Isso a gente está fazendo aí agora. Segundo, que o elemento estrutural fundação não sofra processo de ruptura. E terceiro, que as deformações sofridas por essa fundação não gerem deformação excessiva na estrutura. Então, são as verificações que a gente faz. A gente já está garantindo aí a não ruptura do solo. Então, agora, a gente vai buscar a não ruptura do elemento estrutural. Então, a gente vai dimensionar justamente o elemento estrutural sapata. E esse dimensionamento estrutural de sapata, ele é feito num modelo que a gente chama de modelo Biela-Tirante. Essa equação aqui, ó, deixa eu só tirar porque ela não é mais válida. A última NBR aí da 6118 de 2014, ela tirou essa última equação aqui. Eu copiei, falei que ia tirar e esqueci de tirar aqui. Ah, por isso que eu não tirei, porque ela estava mais... Essa última equação aqui, ela não existe mais.
tá? É só as outras duas aí. Então, o que que esse modelo biela tirante, ele condiciona? Ele fala que... Tá no lugar certo, deixa eu voltar aqui. Ele fala que a carga que vem do pilar P, essa carga P que vem do topo do pilar aqui, ó, quando ela chega no corpo da sapata, ela vai virar duas forças inclinadas D. E essa força inclinada D, ela tem duas componentes, né? Ela se decompõe em duas outras forças, que é uma componente vertical e uma componente horizontal. O que que acontece? Como eu tenho isso, né, para os dois lados, que eu vou ter outra força, que ela se divide em duas aqui, tá vendo? Uma vindo para cada lado, ó. Então, eu vou ter que as forças horizontais vão gerar tração. E essa tração, ela vai ser absorvida pela armadura. As forças verticais, com a reação do solo, elas vão gerar compressão na sapata. E para esse critério de modelo biela tirante ser válido, ele só é válido quando a estrutura ela é rígida. E para a estrutura ser rígida, a altura útil dela, D, né, essa altura útil D... Cadê meu mousezinho aqui? Aqui, ó. Essa altura útil D, ela vai ser o maior de dois valores. Aqui é porque essa sapata aqui desse modelo de dimensionamento da norma, é porque ela é assim, ó. O A é a menor dimensão ou a maior dimensão e o B é a maior dimensão. A gente até podia substituir isso aqui por... Oxe, tá sumindo esse trem, deixa eu mudar de cor aqui para eu enxergar o ponteiro. Então aqui, ó, ali seria o A, aqui seria o A0, aqui seria o B0. Então eu vou ter a dimensão da sapata menos a dimensão do pilar, dividido por 3. Mudou isso aqui também na norma nova, ó. Peguei o slide errado, ô merda. Já vou mudar no exercício aqui. Porque na nova norma, isso aqui mudou para 3, ó. Então tá. Então agora eu posso apagar aquilo que eu fiz ali. Então vale a dimensão da sapata menos a dimensão do pilar dividido por 3 nas duas direções. Eu vou adotar o maior dos dois valores. Eu encontrando essa altura útil, eu posso achar a força de tração, porque a força de compressão quem vai suportar é o concreto. E eu, quando eu acho essa altura útil, eu já estou considerando que o concreto tem resistência suficiente para suportar essa força. Então, eu vou atrás da força de tração, que vale a carga. Lembra que a sapata tem uma direção A e uma direção B. Então, ó, na direção A, ou na direção X, como vocês quiserem tratar aí, como que vocês estiverem tratando, vale a carga, o tamanho da sapata, menos o tamanho do pilar, dividido por 8 vezes a altura útil. E na outra direção, vale a carga, vezes a outra dimensão do pilar, menos a outra dimensão da sapata, menos a outra direção do pilar, também dividido por 8 vezes a altura útil. Quando eu encontro essas forças de tração, eu posso, então, achar a área de aço da minha fundação. A área de aço vale 1,4 vezes a força de tração no plano, dividido pela tensão de escoamento do aço, de cálculo, né? Então, vamos fazer isso na prática para essa fundação que a gente calculou aqui, ó, 1,85 por 2,40. Vou colocar ela aqui, ó. R$ 1,85
por 2,40. O pilar aqui é o pilar P8, ele tem 25 por 80. A carga do pilar P8, aqui já é a carga do pilar mesmo, né? Porque a resultante é da fundação. Aqui é a carga que chega do pilar. O pilar P8 vale 1.050 quilonewtons. Não é isso? Então, a gente tem que, primeiro, a gente tem que determinar a altura útil. Essa altura útil, ela vai ser o maior de dois valores. Vai ser a dimensão B menos o Bzinho do pilar dividido por 3, ou o comprimento L da sapata menos o Hzinho dividido por 3. Fazendo aqui em cima, ó, 1,85 menos 0,25 dividido por 3, ou então 2,4 menos 0,8 dividido por 3. Como a gente fez condição econômica, os valores aí têm que ser iguais. Esse é o primeiro critério da condição econômica. A gente disse que a condição econômica, ela gera economia no dimensionamento do aço, não no dimensionamento geotécnico. Vai dar 53,33, 0,533333. O de cima, sim. De baixo também. De baixo também, justamente. Isso aí, por quê? Porque é a condição econômica. Se não fosse condição econômica, não daria a mesma coisa. Lembrando que essa altura útil aí, ó, a gente vai ter as armaduras aqui. Essas armaduras, elas têm o centro de gravidade até o início lá do D, ok? Ela pode ter aqui um H0, eu vou mostrar isso aí um pouquinho mais para frente, mas ela pode ter aqui um H0, né? Beleza. A altura da sapata, né, ou a altura que a gente precisa da sapata, ela vai valer o D mais um D'. Onde esse D', no caso de sapatas, a gente está sempre em contato com a terra, né? E a terra pode ter muitos óxidos, muitos cloretos que podem reagir de maneira ruim com o concreto e com o aço. Então, esse D' tem sempre que ser maior ou igual a 5 centímetros. Nesse caso aqui, para arredondar, né, porque se a gente colocar aqui, ó, que o H vai ser 53,33 mais 5, o H daria 58,33. Então, aí a gente vai adotar que a altura dessa sapata vai ser 60 centímetros. Ok? Então, a gente achou aí a altura da sapata. Quando a gente acha a altura da sapata, a gente pode achar a força de tração que vão ocorrer nas armaduras. Nas armaduras. Então, essa força de tração, vamos lá, ao longo de B, e a força de tração ao longo do L, ela vale a carga B menos o Bzinho, dividido por 8 vezes a altura útil.
No caso do L, vale a carga, que multiplica o L menos o Hzinho, dividido por 8 vezes a altura útil. Então, a gente pode calcular essa força aí, né? Então, a força ZB, na direção B, ela vale a carga do pilar de 1050, que multiplica a dimensão da sapata 1,85 menos o Bzinho de 0,25, menos o Bzinho de 0,25, isso tudo dividido por 8 vezes a altura útil. Só que o que acontece? Ó? A altura útil, teoricamente, ela é 53,33. Como eu arredondei para 60 e o D' vale 5, a minha altura útil, na verdade, ela vai valer 55, né? Então, 0,55. Isso aqui está em quilonewtons, isso aqui está em metros, isso aqui está em metros. Corta, corta, eu vou ter a força de tração em quilonewtons. Trezentos e 82. 381,82 quilonewtons. Na direção L, ZL, vai valer a carga do pilar P8, a dimensão L, que foi 2,40, menos o pilar 0,8, isso dividido por 8 vezes a altura útil. Ah, se tivesse colocado 0,533 de altura útil, daria errado? Não. Só que a força de tração seria maior, né? Quanto maior a altura útil, maior a rigidez do elemento. Mesmo valor do de cima. Mesmo valor do de cima. Exatamente. É aqui que está a diferença. Quando a gente condiciona a situação econômica, na condição econômica, sempre o ZB vai ser igual ao ZL. E outra, a área de aço ao longo de B vai ser exatamente igual à área de aço ao longo de L. Ela é a melhor condição possível. Então, se eu já sei, econômica, né? Se eu já sei a força de tração, eu posso ir atrás da área de aço da sapata. A área de aço ao longo de B vale 1,4. Esse 1,4, ele é bem discutível, tá? Assim, ZB sobre a tensão de escoamento FYWD. E ao longo do L é 1,4 ZL sobre FYWD. Esse 1,4 aqui, ó, ele é bem discutível. Por quê? Porque tem gente que na hora de calcular, eu já acho um exagero. Porque, ó, a carga que chega da estrutura, ela é majorada. Aí, na hora de dimensionar a sapata, a gente considera que aquela carga é um PK e a gente transforma ela em PD, majorando de novo. E aqui a gente vai majorar novamente. Então ela é bem discutível. Muita gente não considera. Aqui eu estou mostrando porque é que está nos livros, tá? Mas eu realmente, na hora de dimensionar, eu não considero esse 1,4 de novo. Porque eu não vou majorar isso mais uma vez. Mas aqui eu vou fazer considerando ele, tá? Então, a área de aço dessa sapata
a área de aço dessa sapata aí, na dimensão B, vai valer 1,4 vezes a força de tração na armadura de 381,82, dividido pela tensão de escoamento do aço. O aço, a gente usa o aço CA50, né? Que é o normal. Então, o aço CA50 é 500 MPa, que é 50 quilonewtons por centímetro quadrado. Então, aqui está em quilonewton, né? Então, eu tenho que 50 quilonewtons por centímetro quadrado, transformando em valor de cálculo, vou minorar. Então, a minha área de aço aqui é 12,3. 12,3 centímetros ao quadrado por metro. E lógico, vai ser igual também a área de aço em L, que vai valer 1,4 vezes a tensão de tração em L, que é a mesma coisa, dividido pela tensão de escoamento do aço. E claro, vai ser a mesma coisa aqui. A sapata, ela é montada, né? Monta aquele radier que eles chamam no fundo, aquela armadura, aquela grade, aquele engradado que é colocado como armadura de fundo. Aquilo é a dimensão, é uma área, é uma barra a cada espaçamento S. Então aquilo funciona igualzinho uma área de aço de laje. Né? Então, para a gente transformar isso em diâmetro e em barra, a gente vai olhar na tabela 1.4a, que foi a tabela que a gente usou para determinar a área de aço em laje. Vou abrir ela aqui. Tabelas gerais. Aqui, ó. A tabela 1.4a. No nosso caso lá foi 12,3, né? Então, ó, 12,3, eu poderia aí considerar, ó, isso aqui é 12,3, né? 12,92, já considerando toda essa majoração, ó, poderia ser uma de meia a cada 9,5, a cada 10, né? 12,27 aqui, ó, 12,27. Então, uma de meia a cada 10 poderia ser uma opção. Poderia ser uma de 10 a cada 6. Uma de 16 a cada 16. Então, a gente tem várias possibilidades. Eu vou colocar ali como de meia, porque a distância de 10 aí é uma distância boa. Então, aí seria barra de meia a cada 10 centímetros. Barra de meia a cada 10 centímetros. Beleza. Então, a gente achou a área de aço. O que que acontece? Tem sapata que ela é assim. E tem sapata que ela é assim. Né? Qual que é a diferença? Uma economiza e a outra não. Porém, essa altura aqui, ó, é a mesma. É o mesmo valor. Se fosse no nosso caso aí, seria os mesmos 60 centímetros, tanto numa como na outra. Então, é muito mais econômico a gente usar esse modelo aqui, né? Só que para a gente usar esse modelo aqui, ó, a gente tem que garantir que esse ângulo θ aqui, ele seja menor ou igual a 27 graus. Isso aí vai condicionar a rigidez para o nosso elemento. Então, eu tenho que considerar isso. E quando eu considero isso, eu tenho uma alturinha pequenininha aqui, ó, que a gente chama de H0.
E obrigatoriamente esse H0 ele tem que ser maior ou igual a 20 centímetros. Então aí é uma condição meio que um pouco de tentativa. Ó. No nosso caso aí, a gente condicionou que a dimensão total é 60 centímetros. Se eu considerar que essa dimensão vale 20, olha aqui, eu vou desenhar a sapata inteira aqui, ó. Essa dimensão B é sempre com relação a B. É 1,85, não é isso? 1,85. Essa dimensão aqui é a dimensão do pilar, que é 0,25. Então, eu preciso conhecer, na verdade, é essa dimensão aqui, ó. É essa dimensão aqui que eu preciso conhecer, ó. E vamos chamar aí, sei lá, de B1. Então, esse valor desse B1, ele vai valer o B sobre 2 menos o Bzinho sobre 2. Né? Porque aqui eu vou botar na linha do meio aqui, ó. Então, vai ser esse Bzão dividido por 2 menos o Bzinho dividido por 2, que acaba sendo a mesma forma da excentricidade, né? Então, vai valer 1,85 dividido por 2 menos o Bzinho de 0,25 dividido por 2. Então, o B1 aí, 0,92,5 vai dar 0,8. Zero 0,8? Ok. 0,8 metros. Então, aquele B1 ali vale 0,8 metros. E se eu condicionar aqui, ó. Aqui eu vou ter o H1 mais o H0, né? A minha altura H vai ser o H1 mais o H0. Só que eu tenho que garantir esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui tem que ser menor ou igual a 27 graus. Então, para ele ser exatamente 27 graus, né, a gente sabe que tangente de 27, ó, tangente de 27, ele é igual ao cateto oposto, que é o H1, sobre o cateto adjacente. Tô certo? É isso mesmo, não é? Cateto oposto sobre cateto adjacente, é isso mesmo. Então, ó, dessa forma, o meu valor H1, ele tem que ser menor ou igual a tangente de 27 vale quanto? Tangente de 27. 0,51. Tem que ser menor ou igual a 0,51 vezes o valor do B1, que a gente sabe que vale 0,8. Zero 41. 0,41 metros. Então, o H1 tem que ser menor que 0,41. Se o H1 for menor que 0,41, eu garanto que aquele ângulo ali é menor que os 27 graus que eu preciso. Então, se o H0 tem que ser no mínimo 20 e o H1 tem que ser menor que 41 e a altura é 60, eu vou colocar o H1 com 40, o H0 com 20, e eu vou ter
a condição garantida. Então, ó. Nossa, que desenho calabroso. Não tem jeito de fazer bonitinho, não. Vai ficar essa gambiarra aí. Puta que pariu, ficou gambiarra pra caralho. O Max que é bom pra desenhar. Né? Ah, mas o Max vive de desenhar, né, velho? Agora ficou menos mal. Então quer dizer, ó, que isso aqui vai ter 20 centímetros. Isso aqui vai ter 40. A altura total da sapata. Pra que eu levei isso lá pro meio, porra? Merda. Porra, como que esconde isso agora, hein? Puta que pariu, velho. Não é possível. Nossa, vou fechar. Fecha no X. Se eu precisar disso depois, eu me fudi, que chama. Ah, não, apareceu de novo lá. Então, 60. E aqui... 1,85. Então, essa é a dimensão da seção transversal. E essa sapata... Aí, ó, eu vou ter essa armadura aqui, ó. Vou dar as cores aqui da armadura aqui, só para... Eu vou ter... Eu vou ter essa armadura, né, que a gente já viu que ela é diâmetro de meia a cada 10. E na outra direção, só que aqui, só para eu terminar com essa aqui mesmo. Então aqui tem 1,80 por 2,45. Quantas armaduras dessas eu vou precisar? Vai ser o 2,45 dividido por 10, vai dar 24,5. Vou arredondar e somar mais uma. Então eu vou precisar aí de 26 armaduras nessa direção. E essa armadura... Nossa, esse último desenho aí ficou uma porcaria. Essa última armadura aí, ó, ela tem essa dobra, porque essa armadura geralmente ela fica aqui assim, ó. Essa dobra aqui, ó, essa dobra ela vale o H0 menos 2 cobrimentos. O cobrimento mínimo que a gente vai ter aí é 3 ou 4 centímetros, tá? Então, se eu considerar que o cobrimento é 4 centímetros, porque eu considerei um delinha de 5, né? Então, o cobrimento aí 4 centímetros. Então, a dobra vai valer 20 menos 8, a dobra vai valer 12 centímetros. Essa armadura aqui, então, ó, ela vai ter 12 centímetros aqui, 12 centímetros aqui. Esse comprimento L aqui, ó, vai valer também, ó, o comprimento B menos 2 cobrimentos. Oi. Essa dobra aí, ela pode ser para baixo também ou não?
Para baixo não, porque aí já estaria no terreno, né? Ela tem que ser sempre para cima, assim. Ok. Ok? Ok. Deixa eu só colocar aqui, só... Então aí seria 1,85, que é 185, menos... menos 8 centímetros, então ela teria aí 177. Então, o comprimento total aqui de corte dessa barra seria 24 mais 1,77, seria 201, né? A gente coloca um extra aí, né? Nossa, cadê? Esse ponteiro dessa cor eu não enxergo ele de jeito nenhum. Então, 201. Beleza, da mesma forma, a gente tem a armadura na outra direção. Na outra. Como? Repete. Deixa eu te falar. Quando começou o dimensionamento lá atrás, ficou 0,55 e 5. Esse 5 do fundo aí não vai entrar no cálculo da dobra lá de cima, não? É porque o 5, vamos dizer, ó, deixa eu só desenhar aqui só a parte já. Vamos dizer aqui, ó. A armadura está aqui. Esse 5, se você lembrar aí o D', É eixo, tá certo. é o eixo da armadura, entendeu? Não é só o cobrimento tá só aqui embaixo. Por isso que eu estou considerando 4 ali, um pouco menor do que o D' que eu adotei, ok? Ok. Então aí, ó, a outra armadura, ela também vai ser diâmetro de meia a cada 10 centímetros. Se ela vai estar ao longo de 1,85 dividido por 10 centímetros, vai dar 18,5. Arredondo para 19, somo mais um da extremidade, eu vou ter aí 20 armaduras dessa aí, né? E o comprimento delas, a dobra, a gente já sabe que vale 12 aqui e 12 aqui. O comprimento total da armadura vai ser os 2,45 menos 2 cobrimentos, e vai dar 2,37. Então, 2,37 mais 24, o comprimento total aí, ó, 2,61. Então, tenho aí a minha dimensão, a sapata completamente dimensionada. Ok? Até aí? Elon, na hora de contar o número de barras, a gente não considera o cobrimento, não? Pode ser considerado. Não é muito comum a gente desconsiderar. Não é muito comum a gente desconsiderar, não. Mas ele pode ser desconsiderado, se quiser. Com certeza a gente está colocando, a gente está garantindo que o espaçamento realmente ele vai ser menor do que os 10 centímetros. Beleza. Quando a gente faz isso. Entendeu? Mas o seu raciocínio aí não é errado, não. Mas não é comum considerar isso aí por alguns ajustes. Ainda mais no caso de fundação, que o que acontece? Às vezes, o cara, quando está escavando a vala, ele escava a vala um pouco maior. E quando ele escava ela um pouco maior, na hora de concretar, ele não costuma montar forma. Ele sempre faz contrabarranco. E na condição de contrabarranco, a dimensão acaba ficando um pouco maior. Então, era para ser 1,85, acaba ficando com 1,95, 2. Então, ter um pouquinho de barra a mais acaba ajudando nisso aí. Tá joia? Beleza. Vamos fazer de uma dessas de canto aqui? Deixa eu pegar uma aqui pra gente, pra trás aqui, pra gente fazer aqui, ó. 1 por 2,60. Que é a do pilar P9. Então aí, ó, o pilar P9, ó,
A sapata S9. Porra. A sapata S9. Esqueci a dimensão. 1 por 2,60. Essa aqui não vai dar condição econômica, né? Porque a gente não considerou ela condição econômica. Então, ela é 1 por 2,60. Só para a gente desenhar ela aqui, ó. Ela tem 1 por 2,60. E o nosso pilar aqui, ele vai ter 20 por 40. Então tá beleza. Então a gente começa determinando aí, ó, alguém chegando, ó. Quase que chegou para a aula da semana que vem. Bom dia. Então aí a gente começa determinando a altura puta que pariu. Útil a gente começa determinando a altura útil da sapata. A gente viu que a altura útil vai ser o maior de dois valores. B menos Bzinho dividido por 3, ou L menos Hzinho dividido por 3. No nosso caso aqui, ó, 1 menos 0,2 dividido por 3, ou então 2,60 menos o pilar 0,4 dividido por 3. Zero sete três. A de baixo, né? Isso de baixo. Aqui vai dar 0,27, 2666, eu acho. Não é? Isso. Então tá. Isso mesmo. Então tá bom, 0,2666. Então aí a nossa altura útil é 73 centímetros. Daqui a altura, a gente viu que é o D, mais o D'. Então a altura que a gente vai usar para essa sapata, 80 centímetros. Então essa é a altura final. Achando a altura dela, a gente pode determinar a força de tração das armaduras. As forças de tração nas armaduras. Nessa condição, a força de tração ao longo do B vai valer a carga do pilar P9, 440, vezes a dimensão B menos o Bzinho, dividido por 8 vezes a altura útil. Cinquenta e 58,666 quilonewtons. E na direção L, a força de tração vale a carga do pilar, 440, o L menos o Hzinho, isso dividido por 8 vezes a altura útil.
161,33. 161,33 quilonewtons. Conhecendo, então, a força de tração, a gente pode calcular as áreas de aço. As áreas de aço. A área de aço ao longo do B vale 1,4 do ZB dividido pela tensão de escoamento do aço. Então, vai ser 1,4 vezes 58,66 dividido pela tensão de escoamento do aço, 50 sobre 1,15. 1,888. 1,888 centímetros ao quadrado por metro. A área de aço ao longo de L vai valer 1,4 vezes o L, que é 161,33 dividido pela tensão de escoamento do aço, 50 sobre 1,15. $5,19. Então vai dar 5,19 centímetros ao quadrado por metro. Então, 1,88 e 5,19. A gente vai lá na tabela 1.4a, ó. Então, 1,89, ó, pode ser armadura de 5 a cada 10. Então, a armadura de 5,0 a cada 10 centímetros. E 5 e 19, lá para ser de 8. 5 e 19, aqui 5 e 29, de 8 a cada 9,5. Cada 9,5. Então, eu teria essa condição aí do meu elemento. Tenho que determinar as alturas da seção transversal. Então, só redesenhando aqui, né? Aqui, essa sapata, ela é de divisa, né? Aquela outra que a gente estava fazendo, ela era centrada. Essa é de divisa. Então, essa altura daqui até aqui foi de 80. Foi de 80 centímetros. Isso aqui vai ser o H0 e isso aqui vai ser o H1. Esse é o valor B, né? Então vale 1 metro. E esse pilar aqui, nessa condição aqui, ó, ele tem 0,2. Se ele tem 0,2, isso aqui, ó, tem 0,8. Para eu garantir que o ângulo aqui seja menor que 27 graus, a gente tem que o H1 tem que ser menor ou igual a tangente de 27 vezes o B1, né, que é o valor que a gente deu aqui para o 0,8. Então, o H1 tem que ser menor ou igual que a tangente de 27 vezes 0,8.
Então, o H1 tem que ser menor ou igual aos mesmos 41 centímetros, né? Foi coincidência isso aí, tá? Então, tem que ser menor que 41. Então, quer dizer que essa fundação aí, ó, para isso aqui ser menor que 41, vou colocar 40 e o meu H0 aqui, ó, ele também vale 40. Então aí dá a minha altura total dele aí, ó, de 80. E na condição das armaduras, vou colocar essas armaduras no próximo aí, porque senão vai ficar muito pequenininho, eu vou fazer uma confusão igual do outro. Então vou colocar as armaduras aqui num outro slide aqui. Então aí na condição da armadura, tô cortando o barranco aí, igual eles fazem na prática aí, ó, tudo torto. Vai ser 1 por 2,60, não é isso? Um por 2,60. Por 2,60. Beleza. Então, ó, a primeira armadura vai ser essa armadura aqui. Essa armadura é a B. A armadura B nós definimos aqui, ó, que ela tem diâmetro de 5 a cada 10. Então vai ser aqui, ó, diâmetro de 5,0 a cada 10 centímetros. Se eu vou ter ela ao longo de 2,60 m, 2,60 m dividido por 10 centímetros são 26 armaduras. Não preciso arredondar. Somo mais uma aí. Então eu vou precisar de 27 armaduras dessa aí. E no outro plano, a gente condicionou armadura de 8 a cada 9,5. Então vai ser diâmetro de 8,0 a cada 9,5. 1 dividido por 9,5 vai dar 10,53. Arredondo 11. Somo mais uma, 12. Essa armadura, ela tem a dobra dela aqui, ó. Essa dobra, ela vale o H0 menos 2 cobrimentos. Então, essa dobra vai valer 32 de um lado, 32 do outro. E o comprimento vai valer 2,60 menos 2 cobrimentos, vai valer 252. Mais 64, o comprimento total aqui, 314. 316, né? Desculpa. 316. E na outra armadura, ela vai ter os mesmos 32 de dobra e o comprimento total vai ser 1 metro menos 2 cobrimentos, 92 mais 64, 156. Então aí estaria dimensionada a sapata. Tá tranquilo?
Então aí eu vou deixar a outra para vocês fazerem, a primeira que a gente fez. Aí na semana que vem a gente corrige ela e eu vou começar a passar para frente. Beleza? Então aí eu vou agora deixar essa outra que faltou aí, que é a do pilar P7, para vocês determinarem a área de aço. Na próxima semana a gente corrige e entra para começar a discutir recalques. Beleza? Então, moçada, por hoje é só. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês o link aí da aula, né, para quem não pôde comparecer aí. E vou compartilhar com vocês também os slides aí da resolução de exercício. Beleza? Beleza. Beleza. Então, valeu, moçada. Tem alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, beleza, valeu. Semana que vem nós estamos na área de novo. Valeu. Belói. Valeu. Oi. Eu não tenho dúvida quanto é. Não, assim, não tenho dúvida, não, né? Tem que pegar para fazer agora para ver as dúvidas. Aham, sim, claro. E sobre o projeto estrutural? Eu vou marcar uma. Oi. Pode falar. Acho que o William até comentou comigo que tinha te mandado a mensagem, que eu estava verificando com ele também, que ele está dando muito erro.